Boa noite, estamos aqui justamente com a relatora desse texto que foi aprovado agora e com o deputado Alexandre Padilha, que fez diversas tentativas de modificações, apresentou algumas emendas. A relatora acabou acatando, fez um acordo para acatar algumas emendas que foram apresentadas pela oposição para que fosse possível aprovar esse texto, já que há uma urgência para que possa entrar em vigor esse projeto de lei. O texto segue para o Senado, conforme você explicou, e vamos saber agora detalhes desta construção desse texto aqui em plenário na noite desta terça-feira. Deputada, a construção desse texto passou por um acordo com a oposição e também com o governo, né? Havia uma intenção do governo de não modificar nada o texto, de manter da forma como ele foi enviado aqui à Câmara dos Deputados, e a senhora conseguiu chegar a um acordo com a oposição e também com a base do governo para a aprovação dessa proposta. Exatamente, a gente precisa destacar a importância dessa matéria, a compreensão de todos os líderes da oposição, inclusive, para que nós tramitássemos esse texto o mais rápido possível, e foi uma construção coletiva. Parte a gente teve condições de acolher, outra parte não, destacando que a parte que não foi acolhida poderá ser já brevemente através do projeto de lei que o Executivo vai encaminhar, que segundo o nosso ministro Mandetta deverá ter em torno de 84 artigos, e aí será uma legislação mais perene, uma legislação que vai tratar da situação como um todo e não apenas do coronavírus. Será contemplado então aquilo que a gente não pôde contemplar na noite de hoje. Agora é muito importante destacar a colaboração de todos e a tarefa do Congresso, em especial da Câmara Federal, de em poucas horas o texto chegou na casa, conseguimos construir este substitutivo que foi apresentado e aprovado no plenário, então cumprimos com a nossa tarefa de legisladores. Deputado Padilha, o texto, havia algumas considerações que o senhor fez, principalmente sobre a vigência da lei, né? Sobre a abrangência dessa lei. Então, com o relatório da deputada Carmen Zanotto fazendo essa restrição do texto apenas para o coronavírus, acatou algumas emendas, então algumas proposições da oposição, é isso? Exatamente, eu acho que o Congresso fez aquilo que o governo não fez durante 3 semanas. Em um dia, pegamos o projeto de lei, aprovamos de imediato, uma urgência que o governo não tem tido, já poderia ter trazido os brasileiros que estão na China, já poderia ter as medidas de quarentena aqui no Brasil, e aprimorou o projeto que veio do governo. Quero parabenizar o papel da deputada Carmen Zanotto, acatou várias emendas, foi discutido também com o ministro Mandetta, que acatou essas emendas, que dão mais transparência, estabelece claramente que tem um prazo. O prazo é enquanto tem emergência internacional, não é um cheque em branco. Em relação às fronteiras, deixar muito claro que tem que ter mediante um laudo fundamentado da Anvisa, ações importantes, por exemplo, o direito das pessoas, direito à dignidade, os direitos humanos garantidos, né? Uma ação importante que é a garantia de que as pessoas podem colaborar para essa mobilização contra o coronavírus, mas do jeito que vinha a lei inicialmente, parecia que a pessoa poderia ser punida, até criminalizado, alguém que eventualmente não tem contato, não tem as informações sobre o coronavírus. Então, um conjunto de mudanças que deixa o texto melhor e, o mais importante, o Congresso fez em um dia que o governo não fez nas últimas 3 semanas. E na parte prática, deputada, sobre essas regras que vão ser aplicadas aos repatriados da China aqui no Brasil, a senhora tem ideia de se os parentes, os familiares que estejam aqui no Brasil, das pessoas que ficarem em isolamento, elas poderão ter informações precisas sobre a situação dessas pessoas que vão ficar em quarentena? Com certeza, está garantido no texto a questão da informação à pessoa que vai estar na quarentena, e é claro, se ela autorizar, os familiares também vão ter conhecimento. Agora vai depender muito de cada pessoa que virá, se quer ou não que as informações sejam repassadas. Mas a segurança do atendimento, da questão dos exames que ela terá que fazer, a questão da medicação, ou seja, ela será protegida a partir deste texto, respeitando inclusive uma segurança jurídica maior com relação à necessidade da quarentena. É uma proteção para quem está vindo e também é uma proteção para os brasileiros com relação a este texto, que eu diria assim, se foi um texto adequado para o momento, um texto que o parlamento, junto com o governo, nós estamos dando uma resposta rápida para uma situação de uma emergência sanitária internacional, em especial para nós, eu, o deputado Padilha, que já foi ministro, nós que somos profissionais da área da saúde, nós sabemos o quanto a gente precisa agir e a rapidez que o governo precisa agir. Então agora ele tem um instrumento jurídico aprovado pela Câmara, deverá ser aprovado amanhã ainda pelo Senado.
Senado. Nós vamos estar também, junto com o nosso presidente Rodrigo Maia, como frente parlamentar mista da saúde, eu que presido essa frente, atuando lá no Senado para que ainda amanhã esse texto saia do Congresso Nacional e o governo possa ter todas as medidas, toda a segurança na compra de materiais e medicamentos, no atendimento a essa população, em especial o cuidado, né? Nós estamos aqui discutindo o cuidado com a vida das pessoas. Deputado, havia uma última modificação, uma tentativa de modificação ao texto, a relatora acatou as demais, o PT também retirou algumas modificações, intenções de modificações, mas uma delas foi a votação dos destaques, que se tratava de uma estabilidade a essas pessoas que vão ficar afastadas, né, do trabalho, que vão ficar em quarentena. Isso foi rejeitado, o senhor acredita que é um prejuízo ao projeto? É um prejuízo ao trabalhador, né? Uma parte da emenda foi acatada pela relatora Carmen Zanotto, quero agradecer isso, que é em relação à assistência às famílias. O projeto original não garantia uma assistência à família, porque, vamos pensar, uma pessoa pode ser retirada da sua família e talvez seja o único provedor financeiro dessa família. Então está garantida a assistência a essas famílias de uma forma regulamentada pelo próprio Executivo. E a gente defende também que essa pessoa, ao encerrar a quarentena, vai ficar 3 semanas em quarentena. Quando voltar para o trabalho, que não pudesse ser dispensado do trabalho, porque me preocupa muito o estigma, a postura de empresários que podem ter algum estigma, querer demitir essa pessoa. Então a gente queria garantir uma estabilidade de pelo menos 3 meses dessa pessoa. Infelizmente não conseguimos maioria aqui. É possível que o Senado possa querer fazer alguma modificação nesse sentido e certamente vai ser um tema que nós vamos lutar muito no regulamento geral, que tem essa garantia de estabilidade a quem fica em quarentena. Para encerrarmos, deputada, a questão então dessa estabilidade, há uma proteção, uma segurança de que as pessoas que estiverem já infectadas, elas não vão ser repatriadas, é isso? Então, poderia ser uma segurança para quem vai vir e para quem está no país? Não, os que serão repatriados, o governo já deixou isso muito claro, serão apenas as pessoas assintomáticas, elas não têm nenhum sinal e nenhum sintoma, ou seja, são cidadãos sadios que estão lá, brasileiros que estão e que voltarão para o seu país, mas eles não podem apresentar nenhum sinal e sintoma. Se ele estiver com sinais e sintomas, ele não deverá embarcar. Então, a segurança que está sendo dada, inclusive com relação ao isolamento, a quarentena necessária definida pelo governo, em especial os primeiros 18 dias, para que nenhuma liminar pudesse estar liberando, então, aquela pessoa que deve, e é importante que ela fique isolada, porque é para a proteção dela, porque ela vai estar sendo observada, a gente precisa destacar isso. Quando eu digo observada, acompanhamento dos sinais vitais, do quadro clínico, com a realização dos exames necessários e proteção dos seus familiares e da sociedade como um todo. Para encerrarmos aqui desse lado, deputado, o senhor como da área da saúde, ministro, ex-ministro da saúde também, o senhor acredita que os profissionais da saúde que vão monitorar essas pessoas, eles vão estar protegidos se algum paciente, algum brasileiro apresentar algum sintoma já aqui no Brasil? A gente tem profissionais, estruturas no SUS, também no setor privado, regras muito claras, preparadas para enfrentar uma situação como essa. Nós já enfrentamos situações até mais graves em relação à propagação, como por exemplo influenza, surtos de sarampo. Então acredito que essas recomendações têm que ser muito claras, nós temos condições de garantir isso. Agora precisa não só o Ministério, mas os gestores garantirem. Por exemplo, eu tive contato, por exemplo, com pessoas que estão na China, que falam de pessoas que chegaram no Brasil nos últimos dias pelos aeroportos e não teve avaliação sendo feita no aeroporto, o monitoramento do qual é o local de residência da pessoa, para onde está indo. Então, é muito importante que as regras que nós já temos e a estrutura que nós já temos preparadas para enfrentar a situação esteja em funcionamento. Eu sempre digo que o SUS e a Organização Mundial de Saúde, a ONU, seu papel de informar é quem pode salvar o Brasil de ter uma crise epidêmica tão grave como a China. Tá certo. Muito obrigada, relatora. Muito obrigada, deputado. E foi um projeto, então, de consenso, de preocupação de ambos os lados, tanto da base governista quanto da oposição, por se tratar de uma questão urgente, uma questão de saúde pública. Por isso, a urgência de se aprovar o texto aqui hoje no plenário da Câmara, já enviando ao Senado Federal para votação nesta quarta-feira. Os 2 aviões da Força Aérea Brasileira seguem a partir de amanhã em direção à China, trazendo 29 brasileiros que devem chegar no sábado aqui em Brasília e vão
vão ficar em Brasília, na base aérea de Anápolis, desculpe, vão ficar isolados por 18 dias lá na base aérea de Anápolis, em Goiás, para observação e tratamento, se for o caso, de algum indício de contaminação pelo coronavírus. Segue a programação da TV e da Rádio Câmara.